Olá, eu vou te ajudar a se tornar um programador profissional e vou te mostrar como sair do absoluto zero em programação até conseguir o seu primeiro emprego ou seu primeiro cliente como freelancer. Na aula passada, a gente aprendeu sobre operadores de comparação e criamos uns exemplos para eles. No JavaScript, nós temos outros operadores que são muito importantes, que são os operadores lógicos. E além de outros operadores, mas os lógicos são mais importantes porque nós utilizamos muito eles o tempo todo. É muito utilizado, porém, como eu ainda não ensinei para vocês estrutura de condições, que seria um if ou qualquer coisa parecida, não faz sentido eu ensinar operadores lógicos agora, porque eu vou ensinar, mas para vocês não vai fazer sentido nenhum. Imagina esses que já não tem feito muito sentido, se eu mostrar operadores lógicos vai ser pior ainda. Nessa aula de hoje vai ser uma aula totalmente prática, que nós vamos criar uma calculadora de MC, somente utilizando o conteúdo que a gente já aprendeu ao longo do curso. Para criar essa calculadora, eu vou utilizar um framework de HTML chamado Twitter Bootstrap, para a nossa calculadora ficar bem bonitinha. Então basta você ir na internet escrever o getbootstrap.com, aí tem aqui, aí depois clique em Get Started. Esse framework de HTML ele é o mais utilizado no mundo, ele é muito bom. E o que a gente vai fazer? Primeiro, bora lá no Visual Studio Code. Vou pegar esse arquivo aula 8 e chamar ele de aula 9, underline IMC, só para a gente saber que essa é do IMC. Aqui no Twitter Bootstrap ele já dá os caminhos para a gente copiar para utilizar o Twitter Bootstrap. Aí tem isso aqui, ó, do CSS. Ele fala, ó, copy paste the style sheet link into your head before all other style sheets to load our CSS. Ok, ele falou bem assim, mano, coloque isso aqui no final do CSS. A gente vem aqui. Tá aqui, eu coloquei ele depois do nosso main.css. E ele também tem 3 arquivos de JavaScript que ele pede pra gente importar. Então é isso que eu vou fazer. Copiei os 3, você pode clicar aqui também se tu for inteligente, diferente de mim. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esses arquivos JavaScript bem aqui, ó, antes do nosso main.js. Então foi só isso, ó. Copiei esse CSS, vou colocar ele antes do nosso main.css. Ficou assim, bem simples, é só copiamos e colocamos lá dentro. Aqui no body eu vou excluir tudo que tem, a gente não vai usar. Ele tem aqui um starter template. Ó, galera, inclusive, se vocês quiserem, vocês podem copiar esse daqui, ó. Mas não faz diferença, porque é exatamente o que a gente já fez na mão. Bora lá na aula 9, underline MC. Tá aqui, não tem absolutamente nada. O que eu vou fazer é apagar esse main.css, que é o nosso, porque a gente não vai precisar. Beleza? Depois que você clicou em Get Started, aqui do lado tem um link chamado Components. E a gente vai procurar os forms. Aqui, em Components, a gente tem forms. Por quê? Porque a gente vai precisar de um formulário para capturar as informações do usuário. Aí aqui, ó, tem vários tipos de formulário, etc. Então, tipo, se você tiver curiosidade, é tranquilo. Basta tu olhar. Mas pra gente é bem tranquilo, a gente vai copiar esse primeiro exemplo aqui, ó. Que é tipo só esse formulário bobinho. Esse primeiro é o de login, mas tanto faz, qualquer formulário que tu copiar vai dar certo. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no body e colar. Esse formulário já tem que ser um pouquinho mais bonitinho. Beleza? Quando a gente está utilizando o Twitter Bootstrap, a gente precisa utilizar uma classe chamada container antes de qualquer coisa. Então vou vir aqui, coloquei o formulário dentro dessa classe container. Aí viu que ele já empurrou e não está mais lá embaixo? E o que a gente precisa fazer? A gente precisa capturar do usuário as informações necessárias para calcular IMC. Então vou vir aqui como calcular IMC. Inclusive, galera, eu gostei dessa imagem, ó. Fórmula do IMC peso dividido por altura ao quadrado. O nome desse site é minhavida.com.br, alimentação, etc. Vou copiar essa imagem para colocar lá no nossa calculadora para ficar mais legal. IMG Source. Mas você não precisa fazer isso daqui é só frescura. Gostei. Depois eu deixo ela maior ou menor, não sei, vai depender. Então o que a gente precisa? A gente precisa do peso e da altura ao quadrado.
Então o que eu vou colocar nesse primeiro input? Vou colocar peso. E aqui eu vou colocar um textinho. Por favor, informe o seu peso. Aqui nesse formulário eu vou colocar um ID para ele, para facilitar na hora que a gente for precisar pegar esses dados em JavaScript. Eu vou chamar ele de IMC form, ok? Além disso, eu vou excluir esses dois inputs aqui de baixo, não precisa. Eu vou duplicar esse daqui que a gente utilizou para o peso. Aqui eu vou chamar de altura em cm. Por que altura em cm? Para a gente não ter que fazer nenhum cálculo adicional, eu vou pedir para o usuário já informar a altura em centímetros. Então vem aqui, por favor, informe a sua altura em cm, em centímetros. O que eu vou fazer? Esse type email, eu vou alterar ele para number, que é um número que a gente vai esperar receber. Eu vou apagar esse ID aqui, não precisa. Vou apagar esse for daqui de cima, também não precisa. Vou apagar esse ID daqui também, porque não precisa. A única coisa que a gente precisa é do nome. Então vou vir aqui, ó. Name vai ser igual a peso, o nome desse input. Aqui é a mesma coisa, excluo isso. Aqui onde tem e-mail, eu vou colocar number também. Apagar esse ID. Eu vou colocar um name nesse input. O name vai ser a altura. Vou apagar esse ID. Então, eu sei que vocês ainda não tinham visto o formulário antes, mas o formulário é muito tranquilo. Para utilizar um formulário, basta colocar tag form e um formulário, ele tem os inputs, que são as formas como o dado pode entrar, e a gente tem vários tipos de input. Eu vou mostrar para vocês aqui no Twitter Bootstrap. Ó, por exemplo, a gente tem esse tipo de input que é para e-mail, que ele espera que a gente digite o e-mail. Já a gente tem esse outro tipo de input, que ele é para password, que ele não vai mostrar as letras. Tá vendo que eu tô digitando, mas ele tá colocando uma bolinha ao invés de colocar o que eu tô escrevendo, porque é um campo de senha. E a gente tem outros tipos de dados. Tem um select, que o usuário seleciona um valor dentro de uma lista. A gente também tem outro select, a gente tem um text area, que é para escrever um texto longo, diferente de um text normal, que é tipo um texto curto. É isso. Acho que por agora a gente não precisa aprofundar em formulário, a gente vai aprofundar à medida que formos evoluindo. Então, porque o foco aqui é JavaScript, então vocês foquem só nisso que eu estou fazendo aqui. Aí a gente tem um botão aqui embaixo, que o type dele está submit. Pode excluir esse tipo. E onde está escrito submit, eu vou escrever calcular. Galera, uma coisa que eu vou querer fazer vai ser alinhar tudo isso ao centro, porque eu não estou gostando. Então eu vou vir aqui, ó, nessa classe container, colocar um test align center. Aí você fala, pô, Jonathan, você tá usando CSS inline? Sim, tô. Mas não é o ideal, só que aí na tua casa tu pode criar um arquivo separado. Porque, galera, pra mim, isso não é o principal, entendeu? O importante não é isso, vai ser dentro, vai ser fora, etc. Não, o importante é o conhecimento. Isso daqui ganha tempo. Então, beleza, agora ficou tudo alinhado no centro, gostei. Aqui a gente explica para o usuário como calcular a fórmula do IMC. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um método que vai calcular o IMC. Então, vou vir bem aqui. Eu vou colocar um on-click nesse button. O button é um botão, como vocês podem ver. E aqui a gente vai chamar um método chamado calc_imc, ok? Agora precisamos ir lá no nosso main.js. Vou criar um novo método. Function calc_imc. Ele não recebe nenhum parâmetro. Por quê? Porque todos os parâmetros a gente vai ler diretamente aqui do formulário. Vou dar um alerta. Calc_imc was called. Só para ver se está funcionando. Beleza? Calc_imc was called. Tipo, calc_imc foi chamado. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, galera, vai ser pegar o formulário. Sim, o formulário. Lembra que a gente colocou um ID chamado IMC Form? Por quê? Porque pegando o formulário vai ser tranquilo de acessar os inputs dentro do formulário, os valores. Então vou vir aqui, Form. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu já tinha mostrado para vocês como capturar um elemento pelo ID com JavaScript. E aqui a gente colocou um ID, que é o document.getElement by ID. Que é pegue um elemento pelo ID, e a gente passa o nome do ID do elemento, que é só IMC Form, não passa hashtag nem nada, é só o nome do ID, ao menos que você tivesse colocado a hashtag lá no nome.
Beleza? Só com isso já é o suficiente para nós pegarmos o nosso formulário. E para pegar os valores é muito tranquilo. A gente vai precisar apenas utilizar esse nosso objeto do formulário. Inclusive, eu vou dar um alerta aqui, ó. Alert form. Agora a gente põe o nome do input, que nesse caso aqui é o peso, que o name dele é peso. Então a gente usou o objeto form e vai tentar pegar o peso. E como a gente quer pegar o valor do input, a gente pega e põe value. Então ficou form, que é o objeto do formulário. Então ele pegou todo o formulário. Dentro do formulário ele pegou esse input pelo nome e depois ele vai pegar o valor dele. Bora ver se vai funcionar. Vou colocar aqui 80. Mandei calcular. O que ele imprimiu? Imprimiu o valor 80, então funcionou. Porém, atualizou a página. O que eu vou fazer? A gente vai substituir esse button pelo link, porque o button ele submete o arquivo, submete o formulário. Se tu não sabe o que é submete, não tem problema. Só faça isso que eu fiz. Substitua de button para link. Bora ver se vai. Beleza, foi. 30. Foi, não atualizou a página certinho. Agora a gente vai precisar pegar o valor da altura em centímetros. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável para peso, que ela vai ser form.peso.value. Vou criar outra variável para altura, que ela vai ser form.altura.value. Bora ver se ele está pegando. Peso, concatenei, tracinho no meio, mais altura. Só para testar, galera. 80 quilos em centímetros, eu tenho 1,78 m, então são 178 centímetros. O que ele fez? Ele imprimiu 80 e imprimiu o 78. Perfeito. E o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa pegar o peso e dividir pela altura ao quadrado. Então tá aqui. E o que seria a altura ao quadrado? Ao quadrado é ele vezes ele mesmo, então é bem fácil. Então a gente vem aqui, var resultado vai ser igual ao peso dividido pela altura vezes a altura, que é ela mesma. Só que nesse caso, galera, talvez esse cálculo dê algum erro, então é bom sempre que a gente estiver trabalhando com cálculos, a gente utilizar os parênteses e deixar explícito para a programação qual cálculo a gente quer resolver primeiro, porque aqui, o que ele iria fazer? Ele iria pegar o peso, dividir pela altura, pegar o resultado e multiplicar pela altura de novo, porque a programação ela segue os mesmos princípios básicos da matemática. Primeiro, ele vai sempre tentar calcular multiplicação e divisão, e depois ele vai começar a tentar calcular adição e subtração. Funciona assim, ao menos que a gente determine para ele qual cálculo deve ser feito primeiro. Então, se eu vim aqui, por exemplo, e falo, cara, eu primeiro quero que você multiplique esses dois valores para depois dividir, isso vai funcionar igual funciona na matemática. Então, quando a gente coloca dois operadores dentro de parênteses, eles têm relevância e vão ser executados primeiros do que os outros, independente de ser uma soma, subtração, etc. E o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui e vou dar um alert e vou falar o resultado do seu IMC é mais resultado. Uma coisa que eu esqueci de fazer foi dividir a altura por 100. Por quê? Porque se é centímetros, tem que ser dividido por 100. Porque como o usuário está passando 182, teoricamente esse 182 seria 182 metros. Para ser 182 centímetros, a gente tem que dividir por 100, que viraria 1,82. Então o que eu faço? Vai ser o valor da altura dividido por 100. Então vem aqui, ó, peso 80, altura 182. Aí depois que ele dividir por 100, como é que ficaria? 182 dividido por 100 vai dar 1,82, que é a nossa altura. Mas a minha altura não é 182, é 178 centímetros. Calculei. O que ele deu? O resultado do seu MC é 25,24, um número absurdo de grande, porque é um número fracionado. E a gente tem uma forma de deixar esse número menor, que é utilizando um método que só dá para utilizar em números fracionados, um método que só dá para utilizar em números, que seria o ponto toFixed, que a gente fala para ele qual o número de casas decimais máximos que a gente vai aceitar. E nesse caso eu falei para ele que eu vou aceitar só duas. Então vim aqui, 80, 178. Aí ele deu 25,25. Então ele pegou e deixou só duas casas decimais.
após o ponto. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar aqui embaixo a tabela para o usuário saber aonde se encontra o IMC dele. Então, vou vir aqui no Twitter Bootstrap, vou procurar Table, não é aqui, acho que em Layout, Content. Beleza, galera, em Content e depois em Tables, foi difícil achar. Vou de novo, ó. Vim aqui, depois eu cliquei em Content, e depois eu cliquei em Tables. Aí tá aqui, a gente tem alguns tipos de tabela, ó. Essa preta, essa daqui, mais bonitinha, beleza. Vou usar essa daqui que eu gostei. A gente volta lá no nosso HTML e logo abaixo da tag do formulário eu vou colocar essa tabela. Agora eu vou na internet para pegar a referência. Tá aqui, galera, esse site ele explicou. Então a gente vai ter... E nós já somos especialistas em tabela. Então a gente já sabe que aqui em cima são as colunas. A gente só vai ter duas colunas, que é o IMC e o resultado. Vou apagar essa outra coluna e vou apagar essa primeira. Se o IMC for menos do que 18,5, aí quer dizer que a pessoa está abaixo do peso. Beleza, vou apagar essas daqui. Vou apagar essas outras linhas. E vou duplicar essa daqui. Beleza. Se for entre 18,5 e 24,5. Significa que a pessoa está no peso normal. Entre 25 e 29, sobrepeso. Então, galera, eu só vou fazer esses, que é só para vocês entenderem. Aí na casa de vocês podem colocar todos, se quiserem. Então, bora ver como é que ficou. Então tá aqui nossa tabela, só que tá muito perto, né? Eu vou vir aqui nessa tabela e vou dar um Style, margem, top, 40 pixels. Beleza, afastou. Então eu vou vir aqui, ó, meu peso, 80 quilos, minha altura, 178 centímetros. Calculei, meu IMC é 25,25. Se for entre 25 e 29, significa que eu tô com sobrepeso. Então, galera, esse aqui é o cálculo do IMC. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Eu sei que vocês devem estar pensando, poxa, Jonathan, por que a gente não avisou para o usuário que ele está entre tal coisa, e por que ele tem que ver aqui? Sim, isso que você pensou é mais inteligente, a gente mesmo já afirmar para o usuário em qual nível ele está, mas a gente ainda não aprendeu isso, então não tem como eu te mostrar algo que a gente ainda não aprendeu. Espero que vocês tenham curtido essa aula, foi uma aula bem legal, e ela foi simples, a única coisa que fizemos foi colocar em prática o que a gente vem aprendido nesses últimos vídeos. É isso, bora pra cima, parabéns pelo estudo. Eu fico muito orgulhoso sempre que alguém me manda algo, ou que fala, pô, tô acompanhando os vídeos, que eu vejo que uma pessoa está se empenhando para isso, porque eu sei quão importante isso pode ser na vida dela, independente da idade. Tem pessoas que me seguem que já são adultos, que os caras estão dando sangue por isso, e eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na vida deles, então não tem nada a ver com idade. Você tem que querer e correr atrás do que tu quer. Bora pra cima, qualquer dúvida é só me chamar, me chama no Instagram, deixa aí seu like, deixa aí seu comentário. Bora pra cima, falou!